Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna Aguilar, trazendo agora uma questão que paira sobre a cabeça dos brasileiros, que é o quê? Né, sobre moralidade tributária. O que o brasileiro pensa, né, sobre os impostos? É um estudo relevante nesse contexto desse ano, que a gente vai ter muita discussão sobre reforma tributária. O Brasil espera essa reforma tributária, que seja de fato uma reforma tributária que desentrave o país, que seja de maior justiça, muitas questões embrincadas aí. Então vamos pensar assim sobre o que esse estudo traz para a gente dos aspectos ligados à moralidade tributária. Vamos lá trazer. Esse estudo, né, é um estudo promovido pelo Instituto de Sociologia Fiscal da Universidade de Goiás, passou, né, para os financiadores também, fornecedores como a Febrafit, né, a Associação dos Funcionários, e passa pelo Instituto Brasileiro de Análise de Dados. Ele teve, né, uma pesquisa online, 2.000 entrevistas, então ele é mais amplo, teve os recortes de sexo, né, até por regionalização, então pôde, né, se pensar assim, um pouco mais de estratificar esses dados, então o perfil dessa amostra, né, sexo, classe social, região, que impacta, né, essas distribuições por região também é importante, e as idades, né. Pois é interessante que essa pesquisa está no site, né, do Instituto, né, de Sociologia Fiscal e podem baixar lá também. Então, assim, mas vamos resumir aqui, né, de cara, como é que esse brasileiro pouco pensa sobre o imposto, né? A pesquisa teve uns resultados que é o seguinte: os brasileiros veem os impostos, né, como algo coletivo, né, e pode ser utilizado para o combate à desigualdade, né, como algo que eles mais têm toda essa atenção que retira recursos. E por outro lado, tem uma questão favorável à fiscalização, né? Eles entendem como seja necessário a fiscalização. Defendem, né, uma perspectiva aí de punição mais dura, né, principalmente para as maiores quantias, né, justificaria uma visão penal, né, sobre essas grandes quantias, e de certa forma, mas também eles confirmam que exageram um pouco nas deduções, né, principalmente do imposto de renda, para você auferir vantagens nas declarações, né, ou por outro lado, deixam mesmo algumas informações faltantes na declaração, evitam, né, evitam deixar informações faltantes na declaração de imposto de renda. E tem essa percepção do brasileiro hoje, né, que é sempre colocado, que eles enxergam que pagam muitos impostos e tem pouco retorno. Essa é uma visão que sempre confronta, né, os estados com as políticas públicas implementadas. Então, a pesquisa também chegou a essa conclusão. Ver a visão do brasileiro é que ele não quer aumentar impostos, mesmo que seja para melhorar os serviços públicos. Então ainda tem uma perspectiva que mais imposto para justificar melhoria de serviço público hoje não tem uma aceitação pelo brasileiro. E também ele entende que o governo se preocupe em reduzir, né, o imposto como sistema de redistribuição, né, de redução também de diferença entre pobres. E o que ele coloca? Né, essa preferência em taxar ganhos de capital, patrimônio e os altos salários. Né? Algo que sempre vem essa discussão da tributação do patrimônio, os ganhos ligados ao mercado de capitais e também os maiores salários. E por fim, né, teve uma conclusão de que ocultar renda de relações financeiras informais são mais aceitas, né? Então essas relações que ainda estão nessa sombra da fiscalização, do controle, acabam sendo mais aceitas, ou mesmo o comércio informal nessas deduções. E há, de fato, uma moralidade tributária, né, presente na condenação de comportamentos que o brasileiro entende como inapropriado em relação ao pagamento de impostos. Então tem essa perspectiva de que eu vejo uma condenação quando o comportamento afeta a coletividade do imposto. Mas assim, passando assim, rapidamente aqui sobre os outros resultados, né? Então, principalmente os pagadores de impostos, né? O que tem aqui nessa perspectiva? Tem, aqui ele vai trazer quem deixou de fazer essa declaração nos últimos anos, né? 39 respondeu que sim, e teve uma exceção de 33% quem deveria, mas não enviou a sua declaração. E aí, com um perfil, né, desses pagadores de imposto de renda, você tem, né, por ocupação, você tem assim, o maior aqui é o empresário, os funcionários públicos, que têm o critério de retenção, né, empregado de carteira assinada, e aí você passa também pelo alguns aposentados, né, e mesmo as atividades. Aí tem um recorte social interessante, né? Você pode pensar nas classes A, que teriam um pouco mais de uma forma de buscar, né, medidas, né,
tributárias, de buscar reduzir o seu imposto, né? E a classe média aqui, classe B aqui, pagando um percentual mais alto aqui, né? Da questão dessas declarações e descendo até as classes C, D e E. Né? A região sul, né? Você tem a região sul é o maior, né, comprometimento com o imposto aqui, só voltar aqui, e gênero, né? Aí você tem as questões da diversidade também e dos impactos da relação do mercado de trabalho do homem e da mulher, né? Mais homem, né? Mas o homem tem uma participação mesmo nesse mercado, às vezes tem as discussões de gênero também. E por escolaridade, em regra, demarca também maior salário com superioridade de ensino. Aí os valores do tributo, né? Porque de fato aqui eles vão pensar. Então os brasileiros veem os impostos com algo que serve ao coletivo. Ainda entendem como algo que lhes retira os recursos, porém são favoráveis à fiscalização, né? Então aqui num aspecto que ele discorda, né? 3 e o 7 eu concordo muito, os impostos são algo que tira, né? O mais tira dinheiro de mim, né? E o que mais é marcante aqui, né? E a última opção, né? Que eles têm uma concordância menor, um dinheiro para diminuir a pobreza e a desigualdade, né? Interessante essa perspectiva também. Aí, olha essa visão da fiscalização, né? 57%, né, entende que a fiscalização dos impostos e o combate à sonegação devem ser fortalecidos, né, pelo governo. Então, o cidadão vê a necessidade mesmo de fiscalização e controle, ele quer mesmo, concorda, né, com essa situação, é a grande maioria. Sobre a evasão fiscal, né, uma questão também que se traz aqui na discussão, com esse sentimento, né, tem uma tendência a colaborar com o fisco, né, importante, né, até para uma justiça social e também uma questão de cidadania. Defende punição mais grave para as grandes quantias, mas de fato tem comportamentos também que ele mesmo se vê com comportamentos de desvio tributário, né? Exagera na dedução, mas evitam deixar informação faltante. Essa correria que tem no imposto de renda demonstra muito isso. Não olha a percepção, né? Quando seria apropriado denunciar aquele que não paga imposto, né? A questão que mais é às vezes e sempre, né? Eu não sei o que ganhou, mas tem uma tendência a fazer essa denúncia, né? Nunca 19%. E aí tem como ele se sente, né? Até assim, ó, 30% se sente envergonhado, mas tem a questão também que quando ele sente, quando ele não sabe, ele se sente satisfeito, é a menor parte na questão de não pagar imposto, né? Então tem essa percepção do que ele declarou, né? É importante deixar essas questões aqui. E aí a punição de prisão com imposto, ela não é aceita socialmente, ou só 2%, mas entende o que é mais marcante aqui, a punição sendo apenas pagar os impostos, né? Sempre as quantias, mesmo para pequenas quantias, tem aqui uma questão de 32% e grandes 17%, né? A questão do pagamento. Então, é a punição como pagar os impostos, né? E aí você vê que tem até as questões de alguma coisa, impostos e juros, mas na punição mais os impostos e na questão das grandes quantidades, juros também. Então, vamos vendo aqui essa perspectiva. Aqui é mais uma questão, o que ele deixou de declarar, né? As deduções, o que ele fez mais, né? Você pode ter deixado algumas pequenas quantias, né? E aí, aqui por classe, né? Não vou passar muito esses detalhes. E aí, uma coisa importante aqui é da reciprocidade tributária, né? E essa é uma visão que tem que mudar, né? Que essa reforma pode trazer algumas inovações, que é o que o brasileiro acredita que paga muito imposto e tem pouco retorno por parte do Estado e nas políticas públicas, né? Por mais que essas questões de cidadania fiscal, né? De maior tributação, do vínculo social, do impacto social no imposto, ainda a percepção de retorno é característica, além de senso comum, é o que a pesquisa também tem revelado, né? Né, a quantidade de impostos que você tem a pagar né, o que mais alta ou muito alta, né? Então você fica claro aqui, né, muito alta. Então essa rejeição ao imposto está clara na revelação da pesquisa. Hoje, né, qual é a percepção? Né? A sociedade se beneficia do imposto? Nada, bastante e o pouco, né? A grande marca aqui, né? Então tá claro, pago muito imposto, tenho pouco retorno, porque a pesquisa revelou. Aqui, quando o contexto familiar, né, recebe em troca do governo, menos do que você paga de imposto. Não tem essa situação, né, de o pacto civilizacional, as questões todas da relação de imposto está marcada aqui, que o que prepondera é que você paga, né, essa percepção, paga e recebe menos do governo.
Então, essa é uma boa parcela dos brasileiros. É claro que não saber qual seria também a melhor política tributária, é aí que é importante, né? Tem as questões de que hoje tem uma percepção de que o povo participa pouco de discussões de reforma tributária, das questões de política fiscal, das questões que são necessárias, que estão no dia a dia. Então é importante, né, não deixar também só uma discussão parlamentar na ausência daquelas a sociedade, da coletividade, desses grupos, né, de formadores de opinião, tá imbuídos, né, da importância da política tributária, né? Porque o povo hoje desconhece, né, em razão da complexidade que já é complexidade tributária. Entendeu? Então, para você é melhor, né, manter os impostos civis? Não, o que eles nem conseguem definir essa questão, por isso que não sei, né? Taxação de riqueza, né? Então, na taxação de riqueza, o que ficou preponderante, né, que o povo entende, o brasileiro entende, né, esses respondedores aí da amostra da pesquisa, que prefere taxar ganho de capital, patrimônio e altos salários. O governo deve se preocupar em reduzir a diferença entre os ricos? Sim, né, 67% entende que o governo precisa ter essa questão de justiça social, de redução das desigualdades, e é uma pauta que vem com, né, principalmente nesse momento agora de um novo governo, tem colocado, e a reforma tributária se sustenta nisso, até para o convencimento da sociedade. Redistribuir riqueza com impostos muito mais altos sobre a renda e herança dos mais ricos, 41% entende que você, sobre renda e herança, uma maior tributação para redistribuir riqueza. 30% não concorda, né? Quando você vai taxar mais renda e herança, né? São questões aí que o pacto social que a sociedade tem avaliado. Aqueles com altos salários, aí você pode pensar servidores públicos, né, que em regra têm maiores salários, entendem também que a pesquisa apontou que eles deveriam também pagar uma proporção maior em impostos, né? 57% entende que deveria pagar maior ou muito maior a questão do imposto. Então, muito interessante isso, porque é essa percepção, essas questões de altas pesquisas por concurso, você tem altos salários, então a sociedade entende que esses salários deveriam contribuir mais com os impostos. Que ele entende, né? Assim, agora, se for aumentar, como que eu posso fazer esses aumentos, né, para financiar, né, esse serviço público, né? Introduzir imposto patrimonial, né, acima de 1 milhão, né, 40, essa prioridade aqui. A outra parte é aumentar imposto municipal, né, em cima do valor dos imóveis, né, principalmente o IPTU nesse caso aqui. Há os ganhos de capital, né, os impostos de renda e tal, sobre os ganhos de capital. Até o ICMS, que aí ele ficou aqui de 31%, vamos dizer, é a quarta opção. E não mencionaram, e também a última opção aqui, aumentar, né, impostos sobre a renda do salariado. Então, onde que se vê mais margem de aceitação, né, aumentar o trabalhador que já tem uma alta também tributação na sua folha, principalmente que já retém renda, né? E aí você coloca os salários. E aí, finalizando mesmo, é a moralidade tributária, né? Como é que está a moralidade tributária do brasileiro, né? O que ele reflete sobre isso, né? Ele oculta renda, né? Ele tende a ocultar renda de relações financeiras informais, aquele dia a dia, as compras sem nota, o serviço sem nota, então ele tende a ocultar, mas a moralidade está presente, né, nessa condenação desse comportamento inapropriado. Então, assim, ele olha aqui, o que é mais que ele concorda, né, com totalmente aceitável, relatar sua renda principalmente integral, mas sem incluir alguma pequena renda extra. Então ele acaba ficando 3,75. Agora o que para ele é inaceitável, né, o mais inaceitável é aumentar as deduções médicas para incluir algumas despesas que não são aceitas. Até tem uma fiscalização em tempos de imposto de renda, essas fiscalizações, por exemplo, de despesas de saúde, né? Então relações financeiras informais são ligeiramente mais aceitas, mas tem essas questões de altas deduções também são condenadas. E aí tem, assim, ele concorda com a sonegação fiscal, deve ser considerado como um comportamento imoral. Então existe essa visão imoral da sonegação, né? A carga tributária é tão pesada que não pagar impostos é uma necessidade de muitas pessoas, muitas empresas, então isso está ali em segundo. E por último, que é algo assim que mais que se discorda, né? É a omissão da renda tributável é justificável à luz da injustiça do sistema tributário. Então, por mais que seja uma alegação, isso não tem, assim, é o que há mais discordância aqui dentro de moralidade tributária. Outras questões também de moralidade tributária
dada a facilidade e oportunidades para a sonegação, é difícil criticar aqueles que fazem isso, né? Então, assim, há uma concordância, né, nessa questão de crítica ou de, pelo menos, uma reprovação social, mas o que discorda, né, maior aqui é que não há nada de errado em comprar mercadorias de vendedores que não emitem nota fiscal. Então, assim, há sim, né, tem uma discordância aí maior que ela não está como um comportamento tolerável, né? Não dentre outros aqui, né? E tem, como todos trapaceiam com os seus impostos, é difícil criticar aqueles que fazem, né? Isso está em terceiro, então a moralidade tributária brasileira, ela é um pouco também questionável em certos aspectos aqui. Então, já fica aí até o contato aí dos professores que elaboraram a pesquisa, né? A pesquisa lá do Instituto de Sociologia Fiscal. Fica a dica, baixe lá no Instituto de Pesquisa Fiscal, se não quiser depois pegar mais detalhes, essa apresentação está lá disponível gratuitamente. Gostou, fica no canal e é uma discussão muito importante. Estamos em tempos de reforma tributária, pensar em os aspectos que o povo pensa sobre os impostos, o que o brasileiro pensa, é fundamental para a gente ter uma reforma de fato justa e que promova também menor custo do Brasil e a simplificação do sistema tributário brasileiro. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.